Boa noite para você que nos vê aí de casa, que nos vê pelo aparelho celular, talvez em algum outro lugar, talvez no carro, talvez em algum ambiente profissional. É um prazer imenso estar entrando na sua casa, poder falar com você, poder constatar que as distâncias não nos separam e que não há limites, não há barreiras para a atuação de um Espírito Santo que atua em comunhão e que promove comunhão no corpo de Cristo. Então é muito bom estar podendo falar com vocês e com tantos outros, um número indeterminado de pessoas que nos veem remotamente em outras cidades, em outros países. É muito comum, é muito frequente pessoas de outros países escreverem para nós, participarem dos chats, dizendo: olha, estamos acompanhando aqui. Algum tempo atrás eu comecei a fazer aqui na igreja uma série falando sobre alguns meio que anônimos da Bíblia, os undergrounds, aqueles que, os heróis sem mídia da Bíblia, gente que nem todo dia a gente vê pregação, nem todo dia a gente vê os testemunhos. E talvez você, com anos de crente, de cristão, sequer conheça a história dessas pessoas, mas a atuação delas, o testemunho delas, a postura delas e a forma tão poderosa como se deixaram usar por Deus foi determinante e impactante para a história de um povo. E o testemunho deles até hoje nos acompanha. Hoje eu queria falar de duas mulheres especialmente. Elas não são lá esses undergrounds todos, mas acho que deveria ter mais mídia. Sabe Rivaldo, da seleção brasileira? Foi craque, melhor do mundo, mas até hoje não tem aquele reconhecimento todo que um Ronaldinho tem, por exemplo, embora jogasse bola para isso. Então não é um anônimo, mas também não é devidamente reconhecido aqui no Brasil. Então eu diria que essa pessoa que a gente já falou hoje é uma Rivalda da fé. Eu queria abrir com vocês a palavra de Deus no livro de Ruth. Ela é uma das Rivaldinhas que vamos falar. A história de Ruth nos inspira de formas múltiplas. E junto com ela tem um testemunho muito poderoso de uma outra mulher, chamada Noemi. Talvez Noemi seja a verdadeira protagonista desse livro. E se você puder, abra no capítulo 4 de Ruth. Ruth, capítulo 4. A partir do verso 13. Ruth, capítulo 4, do verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: assim tomou Boaz a Ruth, ela lhe foi por mulher. Ele entrou a ela e o Senhor lhe deu conceição, ela concebeu e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, o livro de Ruth, ele tem um gênero literário dentro do hebraísmo, dentro da literatura judaica, que é um gênero que a gente pode chamar de gênero de novela. Sim, o livro de Ruth é uma novela. Não no conceito de novela que a gente conhece hoje.
Não foi Glória Pérez que escreveu o livro de Ruth. Não tem um clone aqui, não tem nada disso. Não no conceito global das novelas. As novelas eram um gênero literário, que era uma forma de contar uma história acontecida ou não, a fim de explicar um fato que está acima dele. Alguns defendem, por exemplo, que o livro de Ruth é uma tentativa de explicar uma forma correta de interpretar a Torá, que era a lei de Israel, de dar uma verdadeira hermenêutica à lei de Israel, a forma de interpretar situações em que a Torá não é explícita, em que a lei não é explícita. Por exemplo, o fato de não haver um irmão do parente falecido e mesmo assim se aplicar a lei do levirato, que eu vou explicar daqui a pouco. É uma das interpretações. Mas a novela, ela por excelência era um gênero literário que se falava, que se contava a partir de um início calmo, uma grande depressão no enredo e uma reviravolta para a reconstrução de um fim. Era uma forma de se contar qualquer história, qualquer romance, qualquer narrativa. O que não quer dizer que a história é mentirosa nem inventada. Acredita-se, eu me filio, é um posicionamento majoritário, que a história de Ruth é uma história verdadeira, acontecida. Então, tratemos ela assim. A forma de relatar ela é uma história que se assemelha a um gênero literário chamado novela. Tá bom? Então, entre comigo nessa novela. A história de uma mulher que morava na cidade de Belém, juntamente com seu marido. Ela se chamava Noemi e o seu marido se chamava Elimeleque. A Bíblia fala que a terra de Belém, a terra de Israel, naquele momento já não era a terra frutífera de outros tempos, já não era aquela terra prometida que manava leite e mel. Era uma terra governada por juízes, e no tempo dos juízes, a Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendesse. Faltava governo em Israel, faltava unidade, faltava Estado, faltava poder. Então houve grande fome naquela cidade. A Bíblia fala que a cidade foi repleta de fome. Então eles julgaram não ter outra alternativa, saíram de Belém e foram morar numa outra cidade chamada Moabe. Moabe era uma cidade amaldiçoada para os judeus. Era uma cidade inimiga dos judeus. Eles saíram de uma terra, em tese, terra de bênção, e foram para uma terra, em tese, amaldiçoada. Chegando lá, ela vai com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, juntamente com seu esposo. Sai Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, mulher, marido e 2 filhos. Chegando lá, Elimeleque morre. Passa-se um tempo, Malom e Quilion casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Passam-se 10 anos, morrem também os 2 filhos. Morre Malom, morre Quilion. E agora nós temos 3 viúvas completamente desamparadas. 3 viúvas sem esperança, sem perspectiva, porque já não havia irmãos que pudessem casar com ela, não havia parentes próximos que pudessem casar, era um costume deles. Se um homem morre e não deixa filhos, o seu parente mais próximo, o seu irmão, na verdade, tinha o dever legal de casar com a cunhada, com a viúva, para suscitar um filho do seu irmão. Era uma lei em Israel. Então, isso para que as terras não fossem espalhadas para outras tribos. Era uma jogada do governo de Israel para que as terras não fossem distribuídas de forma desigual entre as tribos. Perfeito. Uma jogada legislativa. Já não tinha mais filhos. Então, Noemi tem uma ideia. Fala assim, olha, eu estou amargurada. Deus pesou a sua mão contra mim. Deus me castigou de uma maneira que eu não posso suportar. O Deus de Israel, por algum motivo, ele está revoltado comigo. E me escolheu para Cristo. E escolheu me castigar. Escolheu jogar um trovão na minha cabeça, porque o que está acontecendo comigo, queridas, realmente você nem vai encontrar na literatura. Ele está me castigando de um jeito sobrenatural e até agora eu não sei porquê. Então vamos fazer o seguinte, vocês ficam aí, tentam administrar a vida de vocês, tentam arranjar outro marido, tentam sobreviver aqui em Moabe. Eu estou voltando para Belém. As 2 imediatamente começam a chorar copiosamente, se lançam aos pés dela e dizem, não, vamos juntas. Estamos juntas nós 3. E aí ela diz assim, vocês não estão entendendo.
o que Deus está fazendo comigo é um castigo. Deus está sendo mal comigo. Se vocês vierem, provavelmente vocês vão sofrer mal também. Naquela hora, uma delas pensa: quem vai é o coelho. Melhor ficar. Acho que Moab não está nem tão ruim assim, né? A gasolina aqui está R$4. Não está tão pesado. Vamos ficar em Moab. Dá um abraço e vira as costas. Ruth não. Apesar daquele testemunho nada bom e daquela evangelização ao contrário que Noemi fez, Ruth, não. Fique você sabendo que eu não me apartarei de você. Olhe, a partir de agora, Noemi, vamos fazer o seguinte: onde quer que você for, eu irei. Onde você descansar de noite, eu vou descansar. O seu povo agora é o meu povo. O seu Deus agora é o meu Deus. E aliás, outra coisa, que o seu Deus, que agora é o meu Deus, me faça um castigo assim e ainda pior, se qualquer outra coisa que não a morte me afastar de ti. Se me afastar de você por qualquer motivo que não a morte, tomara que esse Deus me castigue. Eu estou jurando que eu não arredo o pé do teu lado. Noemi tomou aquele susto e disse: bem, só uma coisa, tá linda, eu não tenho mais filho, eu não tenho mais marido, e ainda que eu viesse a casar de novo para ter um outro filho, na hipótese louca, esdrúxula, vamos lá, Sara também teve velha, né? Assim, tu vai ser uma papa-anjo miserável, porque tu tá veinha. O menino, você vai esperar ele crescer para casar com ele? Vai complicar, meu amor. Você quer? Ela disse: quero. O que acontecer com você, que aconteça comigo. E elas vão juntas, voltando para Belém. Quando chegam em Belém, começam a avistar: gente, é Noemi, está voltando. O nome Noemi, uma das traduções possíveis do nome Noemi é agradável, aquela que é agradável, ou aquela que é um cesto de delícias, aquela pessoa agradável de conversar. É essa a tradução, uma das traduções, a que eu acho mais correta para o nome Noemi. Mas quando ela chega, o pessoal começa a gritar: lá vem Noemi. E ela diz: não, gente, não me chame mais de Noemi. O final do capítulo 1 diz isso: não me chame mais de Noemi. Sabe por quê? Porque aquela Noemi, ela foi esmagada por um Deus perverso. O Deus de Israel, o Senhor, achou que eu não devia ser mais Noemi, e Ele me transformou em uma pessoa amarga. Então hoje meu nome é Mara. E o nome Mara quer dizer amarga, amargosa. Nada contra quem vem de Amargosa, meu pai veio de lá, mas o nome é essa conotação. Ela disse: esse Deus me fez assim, Ele me castigou severamente, Ele foi muito duro comigo, e hoje tudo que eu tenho é um coração amargo. Então me chame assim agora, não me chame mais Noemi não, porque não combina mais comigo. Essa pessoa que hoje está aqui com vocês, ela é uma pessoa totalmente transformada pelo braço forte de Deus que pesou em cima de minha cabeça. Deus esmagou Noemi. O que restou foi Mara. E assim elas tentam sobreviver naquela terra, na terra de Belém. No dia seguinte, Noemi acorda, Ruth acorda e Ruth diz: ei, Noemi, Mara, sei lá como é seu nome novo, a gente está quebrado aqui, né? Vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar, vou arrumar um emprego, vou tentar colher algumas espigas. Tem uma lei aqui em Israel, o pastor até citou ela de manhã, chamada Lei dos Respigos. E na Lei dos Respigos era proibido ao dono de qualquer lavoura apanhar as espigas que caíam no chão. Tipo, se tivesse uma plantação de maçã, plantação de laranja, você só podia, você sendo dono, você só podia apanhar as que tivessem no pé. As que caíssem no chão ou as que fossem projetadas para fora da sua cerca,
A lei dizia: essa é do pobre e do estrangeiro, para que não haja pobre em Israel, para que não haja miserável em Israel. Então, deixe para eles. Você não pode pegar, você só pode apanhar o que tiver no pé. O que cair voluntariamente foi Deus que mandou para o chão. Deixa aí, porque tem gente precisando, gente morrendo de fome. Deixa que eles pegam. O que extrapolar da sua cerca, do seu domínio, também não colha. É dele, é do estrangeiro. Ele vai passar sem entrar na sua propriedade, colher aquilo e vai comer. Foi assim, por exemplo, que Jesus autorizou os discípulos, os apóstolos, a colherem espigas num dia de sábado, quando estavam morrendo de fome. E ali, Ruth saiu para colher, sabendo que era tempo de colheita, pensando exatamente nesses respigos. Era ela uma estrangeira e agora praticamente famélica, uma pessoa com necessidade e com hipossuficiência financeira. Lá vai Ruth. E ela encontra uma horta muito produtiva. Um lugar que ela não sabia, porque a Bíblia diz que ela casualmente chegou lá, numa horta, num pomar, numa plantação. E a Bíblia diz que o nome do dono da plantação era Boaz. Boaz. Ela chega na plantação de Boaz e pede autorização para colher. Um detalhe: a Bíblia diz que Ruth era muito bonita. Muito, muito bonita. Ela começa a colher, junto com todos os outros que estavam ali colhendo, tanto os funcionários de Boaz, quanto algumas servas, quanto alguns estrangeiros e mendigos ficavam ali colhendo o que tinha caído no chão. Lá vai ela, até a hora que Boaz chega. E quando Boaz chega, aqui, queridos, um parêntese, aqui começa um tutorial da conquista, que é um negócio surreal. Aliás, eu podia estar cobrando para falar isso para vocês, mas não vou fazer, porque a Bíblia já deu de graça. Só vou traduzir isso em linguagem atual. Boaz traz um tutorial, meu irmão, da varoagem, que é um negócio espetacular aqui. O cara mira certeiro. Primeira coisa que fala é que Boaz viu Ruth. Ele olhou para Ruth e deu match. Mas esse é só o primeiro passo, porque ver a gente está vendo o tempo todo. Um detalhe: se você é comprometido, viu, gostou, pare aí. Tá bom? Dê glória a Deus pela criação dele e desvie seu olhar. Boaz não era comprometido, então Boaz podia avançar o passo 2. Boaz viu, gostou. Imediatamente, capítulo 2, ele vai e pergunta, deixa eu ver em que versículo está. Ele chama alguns de seus servos, até para ir projetando fica melhor. Eu não anotei nada aqui, eu só vou na Bíblia mesmo. Aqui, verso 4. Boaz 2, Ruth, capítulo 2, verso 4. Diz: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram a ele: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz, seu moço: de quem é essa moça? Aquela cremosa ali, de onde vem, querido? Endereço, ficha cadastral, antecedentes criminais, dá o BO aí. Ou seja, primeiro passo, ele viu a mulher. Segundo passo, ele pergunta aos fifi do grupo de onde vem a mulher. Ficha técnica. Tem Insta? Se está no Tinder, nem vou. Ele já vai pegando as informações com a mulher, com os amigos, né? Vocês conhecem? Rapaz, conheço, rapaz. Essa mulher chegou agora aí, veio com Noemi, carne fresca aqui em Belém. Ela é a nora de Noemi. É viúva também. E aí veio com ela, e você não sabe, essa mulher ajudou Noemi, rapaz. A outra, tal de Orfa, era até feia. Ficou por lá, largou a sogra, a deriva. Essa não. E essa está aqui para conseguir comida para ela e para a sogra. Espetáculo isso. Boaz avança para o terceiro passo. Ele chama para conversar, para ver se tem reciprocidade. Ele: querida, tudo bom? Como é que você está? Tenho visto você aqui na minha plantação, fique à vontade. Não precisa ir para outra plantação não, tá? Puxou a conversa. E puxou a conversa de forma generosa. Mostrou generosidade logo de cara. Não precisa ir para outro, você está segura aqui.
Ele pensa, a mulher está procurando segurança, principalmente numa situação dessa. Você está seguro aqui, não procure mais em outra plantação. Pode ficar aqui o tempo que você quiser. Ele olhou e viu o olhinho de Ruth brilhando. Eu sou apenas uma estrangeira, meu senhor. Que mereço eu? Que fiz eu? Que nobreza tenho eu para merecer tanta honra? Fazendo de difícil. Boaz então dá a atacada de mestre. E essa, meu irmão, não tem erro. Ele foi e elogiou a beleza interior de Ruth. Não, destruiu a mulher. A pior se tremeu na base na hora. Tenho visto como você é bondosa com sua sogra. Me falaram, olha, estou impressionado como você é uma pessoa linda por dentro. Eu não estava olhando para suas pernas, nem vi. Olhei apenas o seu coração. Ah, a mulher enlouqueceu. A mulher endoidou na mesma hora. E ele deu. Sabe o checkmate? É só mover a pedrinhazinha. O cara só tem um peão e o rei. E você está com todas as reis, só falta mexer umazinho, pronto, matou. Ele foi e encheu ela de presente. Não pega só isso não, mandou, olhe todo mundo, deixa ela pegar até o que tiver no pé. Aliás, faz melhor, vocês pegam o que está no pé e jogam no chão para ela pegar. Leve mais, meu bem, para você e para sua sogra. Ruth volta para casa cheia de sacola. Tinha da Gucci, Louis Vuitton. Cara rico pode, né? Você não pode, paga pelo menos um cachorro quente do Travessas, está valendo. Alguma coisa tem que fazer, mané. Só mostra serviço. Boaz faz isso. Olha, reconhece, pede informação, puxa contato, vê a reciprocidade, elogia a beleza interior e presenteia generosamente. Pagou a conta. Meu irmão, fez o serviço dele. Faz o teu, cara. Deu a atacada dele e agora está esperando o que vem de lá. Ruth chega em casa, o olho brilhava. Por quê? Veja um negócio. Os nomes dos filhos de Noemi, que ela tinha casado com um deles, eram Malom e Quilion. O nome Malom quer dizer doença. Quilion quer dizer tristeza ou desfalecimento. Meu irmão, os homens que ela tinha conhecido até agora eram doença e tristeza. Aí vem um Boaz na vida dela. Meu irmão, olha o upgrade que ela está dando. Chega em casa cheia de sacola e Noemi pergunta: minha filha, o que foi isso? Ah, você não sabe onde eu fui parar hoje. Na casa de um homem. Ih, bem melhor que doença e tristeza. Tem nem comparação. Minha amiga, vou lhe contar. Tá com tempo? Senta aí porque a novela é longa. Foi um negócio surreal. O homem é rico. O homem me abençoou de uma forma. O homem é generoso. O homem olhou para mim com um carinho diferenciado. Tinha um monte de gente, ele parou comigo. Ele me deu atenção. Ele gastou tempo comigo, ele me presenteou, ele me deu no que eu não tinha direito, o que eu não merecia. Ele arrancou do pé, jogou no chão e disse: pode pegar, para eu pegar aquilo legitimamente. Foi surreal. E aí Noemi vizinho: quem é esse cara? Como é o nome dele? Christian Grey? Eu falei: não, é Boaz. Ela: o quê? Boaz. Menina, Boaz é nosso parente. Ele vai ser o nosso resgatador. Ele vai casar com você, menina. As duas enlouqueceram. E fica a noite toda merendando na cabeça o que a gente vai fazer agora. Passou um tempo, até terminar aquela colheita. E aí Noemi chama a Ruth e fala assim: rapaz, não dá mais para esperar não. É hora de você também fazer sua investida. Ele já mostrou que está para jogo. Agora é sua vez. Você vai fazer o seguinte: hoje vai ter uma festança lá no arraial dele. Você vai ver
ele gosta de um vinho, ele vai comer muito, você fica de olho nele. Onde ele deitar, para descansar um pouquinho, ele vai pegar no sono. Isso está no capítulo 3. Ele vai pegar no sono. Aí você vai, chega nele e agarra no pé dele. O mais ele vai te dizer. Quando ele acorda, você vai assim: você é o meu resgatador. Eu só falo isso? É. E o mais ele vai te instruir. Confia na véia aqui. Ela, beleza, eu vou fazer isso. Coloca a sua melhor roupa. A Bíblia diz isso. Que ela se perfumou, colocou a melhor roupa. Foi vestida para matar. E foi até lá. A Bíblia diz que Boaz já tinha bebido. Deixa eu ver como essa versão fala aqui. Que a Bíblia é maravilhosa. Essas versões nossas. E Boaz, deixa eu ver qual o versículo. Sucedeu que meia-noite, o homem estremeceu. Não, aqui o verso, capítulo 3, verso 6. Verso 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre. Oh, alegre. Para lá de Bagdá. O cara estava zoadão aqui. Estando já o seu coração alegre. A Bíblia diz os eufemismos. Ele andou e se deitou perto de um monte de cereais. Olha que cama maravilhosa. Caiu, tombou. Ruth foi lá e fez aquilo que Noemi ensinou. Segurou no pé dele, cobriu os pés dele e ficou lá esperando. Era um gesto de intimidade que demonstrava interesse. Interesse afetivo. Boaz acorda, olha para ela e diz: quem é você? Olha como o cara estava sóbrio. Bem, a mulher que já estava apaixonada não sabe nem quem é mais. Quem é você? Ela vai assim: eu sou Ruth, sua serva. E eu tenho um recado para você. Você é o meu resgatador. Ele: menina, eu sei disso. Ah, a cachaça passou. Eu sei disso. Mas você não sabe, você tem um parente mais próximo que eu. Eu vou fazer o seguinte: amanhã mesmo eu vou atrás desse cara, para saber se ele tem interesse em ser o seu resgatador, porque ele tem direito. Ele tem direito de comprar as terras da sua sogra e de casar com você. Se ele não tiver o interesse, pode ficar tranquilo, eu serei seu resgatador. Eu serei seu remidor. Aí ela: tá bom. Ela foi embora, contou tudo a Noemi. Noemi disse assim: Ruth, fica tranquila, esse homem não vai sossegar enquanto não resolver isso. Confie na véia. Tranquilo. Chegando lá, no dia seguinte, a Bíblia diz que Boaz parou na frente da cidade e esperou aquele homem passar. O homem que ele tinha dito que era o parente mais próximo. E começou a conversa: cara, tem um assunto para resolver aqui. Isso aqui não precisa a gente ir para o tribunal, não precisa ir para o juiz, mas eu vou montar um pequeno tribunal extrajudicial aqui. Chamou 10 anciãos para avaliar a situação. Chamando aqueles 10 anciãos, ele colocou um mini tribunal ali e disse o seguinte: tem uma moça aqui na cidade, a Ruth, não sei se você conhece, se você já viu, mas tem essa tal de Ruth. Ela tem uma sogra, que essa sogra é sua parente próxima. E essa parente próxima tem terras muito valiosas. Eu queria saber se você tem interesse em comprar essas terras. Ele disse: as terras são boas? Tenho interesse sim. Tudo bem, não tem problema, mas tem um porém. Se você quiser comprar as terras, você vai ter que levar de bandeja também um bagulho lá. É uma viúva moabita. Não sei se você vai querer, mas o direito é seu. Cara, pô, sério, viúva? Moabita? Eu não vou poder não, boys. Gente, tá todo mundo ouvindo aqui, ele não vai poder, né? Não vou poder. Tá ótimo. Me dá sua sandália aí, que isso vai ser o nosso compromisso. A Bíblia diz que Deuteronômio capítulo 25, era lei entre eles, que quando o irmão próximo não quisesse fazer o resgate da cunhada viúva, ela tinha o direito de arrancar o sapato dele.
Como a Ruth não estava lá, ele mesmo entregou o sapato. Eu não tenho interesse, pode dizer para ela que eu não quero essa amaldiçoada não. Então Boaz pega, leva, ele diz assim: eu vim aqui porque a partir de hoje eu sou seu remidor. Eles se casam. Boaz passa a sustentar ela, passa a sustentar a sogra, Noemi. Eles têm um filho, Obed. E aquele menino é para Noemi a lembrança de que Deus não se esqueceu dela. As vizinhas pegam aquele menino, entregam no braço de Noemi e falam assim: agora lembre, Deus não te deixou sem um resgatador. Vai ser esse menino que vai cuidar de você até a sua velhice. Deus se lembrou de você, Noemi. Ao contrário do que você falou, Deus não te odeia. Deus não está aqui só para destruir sonhos, para destruir castelos. Ele está aqui para te reerguer. Deus não te deixou sem um resgatador. Ele fala que Obed gera um filho, que é Jessé. Jessé gera um filho, que é Davi. Aquela moabita, amaldiçoada, que pela lei sequer podia entrar nos domínios de Israel, agora se torna a bisavó do maior e mais prodigioso rei que Israel jamais teve, Davi. Eu fiz questão de contar essa história do jeito mais lúdico, mais brincalhão possível, até para ela ficar mais fácil de ser entendida. E eu podia dizer que a história de Ruth nos inspira a muitas coisas. A história de Ruth, por exemplo, é um tutorial de como você não dar nome aos seus filhos. Doença, tristeza. A história de Ruth pode ser um grande manual de conquista amorosa. Boaz é quase um conselheiro amoroso aqui. O macho alfa. Eu podia dizer que o livro de Ruth é basicamente uma história de superação que ensina alguns passos, um mindset para um recomeço. E tudo isso é verdade porque a Bíblia também ensina isso. Mas se fosse só isso, bastaria um livro de autoajuda, bastaria uma sessão terapêutica. Eu não precisaria da Bíblia para isso. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia é essencialmente um livro que conta a história da redenção e da relação entre Deus e o homem. A Bíblia, e principalmente o livro de Ruth, ela traz muito mais do que lições práticas para nomear filhos e para conquistar mulheres e para conquistar homens, para ter bons fluidos em relações amorosas. Muito mais do que isso, o livro de Ruth, ele traz lições preciosíssimas acerca da nossa relação direta, nossa interação com o Deus vivo, que é o mesmo Deus que abençoou Israel, que se compadeceu de Ruth, que mudou o cativeiro de Noemi e que hoje fala comigo e com cada um de vocês. O livro de Ruth traz algumas lições poderosíssimas para isso. Eu queria falar de pelo menos 4 delas, rapidamente, para consolidar esse entendimento e para que você passe a refletir nesse livro, sabendo que ele não foi escrito para você, mas ele é sobre você e sobre mim, de forma profética e direta. A primeira coisa que a gente vê nesse livro é que você não precisa ser uma pessoa extraordinária para viver algo extraordinário com Deus, para que Deus faça algo extraordinário na sua vida. Deus, ao longo da história, em todo o relato bíblico, ele costuma ter predileção pelos excluídos. Predileção, preferência por aqueles a quem os homens não preferem. Ruth era uma moabita. Dentro do domínio de Israel, isso por si só era um péssimo predicado. Era um péssimo qualitativo. O povo de Moab era inimigo de Israel. Era amaldiçoado por Israel. Só o fato de Ruth ser moabita já proibia ela de entrar no domínio de Israel sem acompanhamento, sem autorização. E é com essa que Deus resolve fazer algo extraordinário. É essa pessoa que Ele escolhe para usar. Deus não está à procura de extraordinários. Ele é extraordinário por si. Ele está à procura de pessoas que abram o seu coração e emprestem lugar para que a obra extraordinária dele se manifeste em nossa fraqueza.
e apesar de nós. Entenda, Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Deus não precisa de heróis. Deus não precisa dos grandes destaques. É por isso que ele vai falar para Paulo, em Coríntios capítulo 15. Quando você está fraco, Paulo, aí sim é que você está forte. Porque aí o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então fica tranquilo. Você que está com problema de ansiedade, Paulo, você que está aflito, você que está sentindo culpado, você que carrega um peso de culpa absurdo por tantas coisas que você fez no passado e que até hoje não consegue se perdoar, Paulo, fica tranquilo. A minha graça te basta. Eu te uso apesar disso. Eu te amo mesmo sendo quem você é. Eu te aceito sem você fazer nada para merecer. Você não precisa ser extraordinário para viver algo extraordinário com Deus. A segunda coisa é que mesmo no seu momento de pior amargura, a sua vida ainda é um testemunho para tantos outros. Mesmo no seu abismo, mesmo no dia da sua noite escura, mesmo no seu choro, mesmo no seu momento de pior solidão, mesmo no seu momento de pior aflição, mesmo no momento de acúmulo de perdas, em que dentro do seu coração, provavelmente, só há queixas, angústias, e que às vezes a gente prefere não falar nada, porque tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Mesmo nesse momento, ainda há pessoas olhando para a sua vida e se inspirando nelas. Mesmo enquanto Noemi estava enlutada pela perda de um marido e 2 filhos, pensando na burrada que ela fez ao deixar Belém e vir para Moabe, achando que havia um Deus que se esqueceu dela e testemunhando publicamente disso, Deus pisou em mim, Deus me esmagou, Deus me transformou em alguém amarga. Havia 2 mulheres olhando para ela e querendo servir o Deus que ela servia. Tanto é que uma delas desiste. Eu acho que não vai ser um bom negócio não. Vou ficar com os deuses de Moabe aqui, que não está tão ruim quanto o seu. Ruth não. Apesar do péssimo testemunho dela, apesar da péssima mensagem que ela entrega, e sim, ela estava num momento de aflição, de angústia, de amargor de espírito. Apesar disso, Ruth insiste: ei, você pode estar falando agora que esse Deus esqueceu de você. Você pode estar dizendo agora que Deus não é bom. Você pode estar expressando agora um sentimento transitório do seu coração, que é reflexo da sua tristeza, reflexo de uma jornada presente e recente. Mas eu sou testemunha de quantos feitos esse Deus já fez por você e pelo seu povo. O seu Deus agora é o meu Deus. O peso da responsabilidade aumenta se você tem filhos. Diz um adágio antigo que um pai olha para o filho e diz assim: filho, olhe por onde anda. O filho olha para o pai e diz: olhe por onde anda você, porque eu sigo os seus passos. Os testemunhos que a gente expressa dentro de casa, eles contaminam diretamente a noção que os nossos filhos, que as nossas crianças, que o nosso cônjuge vai ter acerca de quem é Deus. Isso impacta diretamente no terceiro ponto. A terceira grande lição é: nós precisamos usar as lentes certas para definir quem é Deus. Noemi usou a lente do sofrimento e deixou que a jornada recente dela de perdas e de angústias determinassem a visão dela acerca de quem é Deus. Tanto é que ela define Deus como um sádico, como alguém torpe, como alguém que se orgulha do sofrimento do alheio, como um Deus que quer massacrar os seus filhos. E diz: Deus se agradou do meu sofrimento. Esse Deus, Ele me esmagou, Ele me apunhalou, Ele me fez uma pessoa amarga. Aquela que era agradável já não existe, porque Ele exterminou. Deus me fez uma pessoa triste. Esse é o testemunho que ela dá. Essa semana, não sei se foi essa ou a que passou,
Eu tive uma conversa na internet, fiz uma live, para falar sobre fim dos tempos, escatologia, grande tribulação, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Esses assuntos que o povo gosta de perder tempo falando. Eu recebi um convite, aceitei. E ali eu estava defendendo que biblicamente me parece, dei vários argumentos, porque a mim parece que a Bíblia aponta no sentido de que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Capítulo 24 de Mateus e tantos outros apontam no sentido que para mim parece manifesto de que sim, a igreja passa pela grande tribulação. E aí uma pessoa que estava lá comentou o seguinte: seria muito fácil sair antes da tribulação, né? Deus não quer isso. Eu interrompi e disse: calma lá. Você não pode pensar em Deus como um simples dificultador da nossa vida. Não é interessante para Deus dificultar a tua vida. Eu quero dizer para você, Deus não é parte do problema, tá? Deus é a solução deles. Deus não é simplesmente alguém que está lá maquinando formas de deixar a sua vida mais difícil. Eu ouvi de um pastor uma vez, algo que fez muito sentido, que a gente pensa que Deus é alguém que quer o pior para a gente, o nosso sofrimento. Aí você diz assim: poxa Deus, eu estou em dúvida aqui se eu escolho o lourinho ou o moreninho. Mas eu estou mais tendente ao moreninho. Mas que seja feita a tua vontade. E quando você fala isso, você já sabe: Deus, me lasquei, vai ser o lourinho. Quando você fala, seja feita a tua vontade, aí lasca tudo. Porque aí Deus vai escolher o pior para você. A gente acha isso. No fundo, é assim que a gente pensa. Porque aí a gente não quer dizer isso, as palavras. Porque essa oração parece uma oração de um fraco que não tem fé. Porque quem tem fé decreta. Aí você determina. Mas quando você diz seja feita a tua vontade, é porque você não está tanta fé assim. Você não tem tanto poder assim. Aí vai acontecer o pior. Que a vontade de Deus é que você se lasque. A gente criou isso na cabeça. Noemi criou essa ideia. Deus me trouxe sofrimento. Deus me trouxe peso. Deus me trouxe amargura. E eu, com toda a autoridade de um crente no século 21, olho para a Bíblia, olho para essa mulher, arrisco e digo com toda a segurança e interesse de coração: mentira tua, mulher. Mentira. Essa é a forma como você enxergou Deus através do seu sofrimento. É por isso que o livro de Ruth nos ensina é: ajuste as lentes com as quais você tem olhado para Deus. Deus não é um sádico. Deus é um pai amoroso. O final do livro mostra isso. O final da novela, o final da história, o enredo final, o epílogo mostra mulheres testemunhando, olhando para ela dizendo: ah, Noemi, Deus não se esqueceu de você coisa nenhuma. Deus não te deixou sem um remidor. Deus não te deixou carente. Deus não te deixou sem um resgatador. Todo esse tempo Ele estava trabalhando em seu favor, querida. Se você perguntasse a Noemi no momento de aflição dela, quem é Deus? Ela ia dizer: Deus é um sádico. Deus é alguém que se orgulha do sofrimento alheio. Deus é um castigador. Mas se você fosse perguntar ao bisneto de Ruth, tetraneto dela, né? Trisneto, sei lá como é que chama, nela, de Noemi, quem é Deus? Ele se levantaria, seguramente pegaria uma harpa, dizer: quem é Deus? Quem é o Senhor? Ah, querido, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me guia a águas tranquilas por amor do seu próprio nome. Você não sabe quem é Deus? Deus é aquele que me coloca numa mesa na presença dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar na frente deles. Você sabe quem é Deus? Deus é aquele que coloca bondade e misericórdia para me seguirem por todos os dias da minha vida. E é aquele que me convida para morar na casa dele por toda a eternidade. Esse é Deus.
Se você perguntasse para Ruth quem é Deus, ela ia dizer: Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel é uma experiência que eu nunca tive com os deuses de Moabe. O Deus de Israel é o Deus que se compadece da estrangeira. O Deus de Israel é o Deus que se preocupa com as viúvas. O Deus de Israel é o Deus que olha para quem os homens não olham. O Deus de Israel é aquele que não se esquece do excluído. O Deus de Israel é aquele que acolhe em sua casa aquele que o mundo inteiro expulsa das suas fronteiras. Esse é o Deus de Israel. O problema está em Deus? Não, querido. O problema está na sua lente. Talvez você esteja enxergando Deus pela lente da pós-modernidade. Aí Deus vira uma energia. Deus vira um cosmos. Deus vira uma poeira das estrelas, uma poeira cósmica. Pelas lentes da filosofia ateísta, pelas lentes das suas lágrimas, da sua história de sofrimento. Mas eu quero dizer para você, quem é Deus? Se eu fosse definir hoje, a forma mais correta e mais concreta que eu consigo é: Deus é Pai. É um Pai misericordioso, que acolhe seus filhos e que se fez criança para brincar de forma carinhosa com os seus criados, com os seus adotados. Deus é Pai. E se você ainda não se sente assim, hoje Ele quer te apresentar o espírito de adoção. Hoje Ele quer te adotar. Hoje Ele quer te acolher. Adoção é isso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8: Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Adoção é esse mistério. Não existe essa história de um casal de namorados chegar para o pai da menina e o menino lá todo tímido: olha, meu sogro, aconteceu uma tragédia. A gente estava junto, sozinho. A gente começou a namorar. O clima foi esquentando. A gente fez uma loucura. A gente adotou um filho. Essa história existe? Não, não existe. Porque ninguém adota por acidente. A adoção é bem pensada. Quando a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, que Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, diz: Ele sabia o que estava fazendo quando te escolheu. Ele não errou quando te chamou. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente de Deus. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua história. Ele examinou sua ficha. Ele viu se tinha condições. E tinha. E mesmo assim investiu em você. A última grande lição que o livro de Ruth nos traz é que toda a ação de Deus, ela não se concentra nas coisas, mas nas pessoas. Deus, para remover o cativeiro, para transformar a vida de Noemi, Ele atuou no coração de Boaz, que fez conquistar o coração de Ruth, no coração de Ruth, para conquistar o coração de Boaz, através daquilo gerar uma outra pessoa, e aquela pessoa ser a tábua de salvação dessa pessoa chamada Noemi. Deus não atua nas coisas, Deus atua nas pessoas. Deus não é um solucionador de problemas, Deus é um solucionador de pessoas. Deus te trouxe aqui para, apesar de todas as perdas que você vem acumulando, apesar das angústias que vem sendo a tônica da sua história até aqui, apesar da visão e dos óculos que você tem usado para enxergar Deus, e só tem ter conseguido enxergar Deus dessa forma, apesar das lágrimas que você derramou, apesar do sofrimento que vem sendo um costume na sua vida, apesar de tudo isso, Ele vir aqui e atuar em você, para te transformar em alguém maior do que o seu problema, para te dar força e dizer: calma, Deus não vai te deixar sem um resgatador. Deus não vai te deixar sem redentor. Deus não vai te deixar sem remidor. Glorifique hoje, Noemi, aquele Deus que você achava que tinha te esmagado,
Aquele Deus que você achava que tinha te transformado em Mara, na verdade Ele está te transformando em alguém muito mais agradável do que no início da história. Ele não te deixou sem resgatador. Ele não te deixou sem remidor. Aliás, Ele trouxe um novinho que vai estar com você até a sua velhice. Eu quero dizer para vocês que Deus nos dá um resgatador eterno, chamado Jesus Cristo, que jurou estar com você até a eternidade. Fique de pé, nós vamos orar. Deus é um solucionador de pessoas. Ele pode não agir no seu problema. Ele pode agir. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para abrir o olho do cego. Ele tem poder para restaurar a aliança partida, para trazer de volta o que se afastou. Ele grita e faz trazer para a vida aquele que havia morto, que havia morrido. Ele toca e faz levantar aquele que nunca andou. Ele tem poder para tudo isso. Mas em muitas situações Ele não faz isso. E quando Ele não faz isso, quando Ele não atua nas circunstâncias, quando Ele não toca no seu problema, quando Ele não toca no seu carro para ele andar mesmo sem gasolina, quando Ele não abre o trânsito para você chegar no horário e não se atrasar para aquela audiência, quando Ele não elimina os outros currículos para você ser contemplado, quando Ele não abre a porta onde nem parede tinha, aí essa hora é porque Ele está tocando em você, para que você seja pleno, independente das circunstâncias. E talvez hoje Ele te trouxe aqui, você que está enlutado, enlutada, você que está marcado pelo sofrimento, e você que só consegue enxergar Deus e contemplar a mão dEle através da ótica da sua história de sofrimento, dos traumas, das feridas que você acumulou em todas as vezes que você tentou contato com esse Deus, com as traições que você recebeu nas igrejas por onde você passou, com a vida de choro e lamento que você acumulou todas as vezes que você foi atraiçoado por pastores, líderes, por irmãos de igreja, por cristãos, e que você talvez já tenha acumulado uma ojeriza disso, desse negócio de igreja. Aí hoje Ele talvez não vai tocar para solucionar todas as igrejas, fazer todos os pastores virarem honestos hoje. Eu não acredito que Ele vai fazer isso hoje. Ele pode, mas eu não tenho dúvida que Ele está aqui para tocar em você e dizer: não, seu nome não é Mara. Não. A história tentou fazer de você uma pessoa amarga, mas eu estou aqui para te lembrar. Eu estou te dando um remidor, um resgatador, um eterno que vai cuidar de você e vai fazer com que você seja maior do que o seu problema, maior do que a sua história de dor, maior do que a sua história de angústia. Deus veio sepultar o amargo. Deus hoje está aqui para fazer você esquecer de uma vez por todas a pessoa que só tem feridas para mostrar, a pessoa angustiada. Eu quero crer que hoje Deus está curando depressão aqui. Eu quero clamar para que hoje Deus cure ansiedades patológicas aqui na igreja. Eu sei que Ele tem poder para isso. Eu sei que Ele pode fazer isso. Eu sei que Ele pode tocar em corações. E eu sei que a palavra dEle é mais penetrante do que espada de dois fios, que chega aonde a ansiedade não chega, que chega onde a tristeza não chega, que chega onde essa depressão angustiante que vem te enclausurando, que vem te amordaçando, onde ela não pode chegar, a palavra dEle chega, o toque dEle alcança, a voz doce, mansa, suave, delicada dEle atinge
Eu sei que Ele pode fazer isso com você e em você. Quando aquela menina, quando aquela moça, Noemi, pegou aquela criança nos braços, ela entendeu: Deus não se esqueceu de mim. Deus enviou para mim um resgatador. Deus me enviou um redentor. Deus me entregou um remidor. Eu hoje estou com Ele nos braços. E eu quero crer, e eu creio que hoje Ele está fazendo o inverso com você. Ele não está te entregando um remidor nos seus braços. Ele está te entregando nos braços do seu remidor. Aleluia, glória a Deus. Descanse agora nos braços do seu redentor. Aleluia. E como Jó, no período de pior aflição da vida dele, sem filhos, sem dinheiro, sem saúde, com cacos de telha para coçar suas feridas, se levanta e diz: eu sei que vive o meu Redentor, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, glória a Se lance hoje nos braços dele. Descanse, porque Deus não te deixou sem um Redentor.